Quem aqui já comeu curau ou pamonha? Essa moçada mais nova aí acha que o curau ele já vem pronto, né? Ele surge. É só chegar no freezer, ali na geladeira, no Mercadão e você já compra. Mas a questão é que não é fácil preparar curau e pamonha. Um amigo meu que a família dele, ele inclusive é de Goiás, e um dia eu falei tanto para ele sobre curau, sobre pamonha, e a mãe dele veio para cá e falou: não, você vai comer um curau lá em casa. Eu fui na casa do meu amigo Glaucio. Quando eu cheguei lá, eu achei que ia estar panelona lá, com o curau borbulhando, ou aquelas folhas da espiga, né, com a pamonha enroladinha dentro. Tinha um sacão desse de sabugo, de espiga de milho para ralar e para fazer. E aí eu descobri que o curau não dá no pé, mas que você tem que fazer. Na verdade, essa é a diferença entre matéria-prima e produto. O milho é a matéria-prima, o produto é a pamonha, é o curau. Entre um e o outro existe uma coisa chamada processo. Muitas vezes nós achamos que o milagre ele é matéria-prima, mas não. O milagre ele é um produto. Ele é uma consequência de um processo, muitas vezes longo e doloroso, de adversidade, de dificuldades. E eu gosto dessa expressão, provocadores de milagre, porque aponta para a seguinte verdade, que o milagre, ele não acontece por um acaso, ou por si só, ou casualmente. Porque Deus, meus irmãos, ele sempre age por propósito. Então ele não desperdiça o milagre. O milagre ele sempre acontece como consequência de uma causa. E eu quero falar sobre isso nessa tarde, sobre processos. O milagre ele é gerado. Nós vamos ver todas as histórias de milagres que aparecem na Bíblia. Eles foram gerados de alguma maneira. Como o caso daquela mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos sofria de uma hemorragia uterina. E ela persegue Jesus e ela toca na orla das vestes de Jesus. Tem uma história ali, tem um processo ali, indicando que o milagre não nasceu naquele momento. O milagre se cumpre naquele momento, mas ele nasce muito antes. Muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos com Deus, com a igreja, com o evangelho, conosco mesmo, por não compreendermos a lei do processo. E eu quero falar sobre a lei do processo através da vida de José. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 45, versículos do 4 ao 8. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, que nem diz o da Atena. Abra sua Bíblia, ou vai aparecer aqui, como que de repente. Vai? Aqui aparece também ou não? Estou estralando aqui, mas não sincronizei com o pessoal. Gênesis 45, do 4 ao 8. Amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram. Disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Segue. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita.
Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. José era um menino sonhador, um jovem cheio de aspirações, de desejos, de sonhos. E os sonhos, meus irmãos e irmãs, são a linguagem do nosso espírito e a manifestação dos nossos desejos mais profundos. Acho que a maioria sabe, eu sou psicólogo e sou psicanalista. Como psicanalista, trabalho bastante com a questão dos sonhos. Os sonhos são a linguagem das nossas aspirações mais profundas. Os sonhos são as sementes potenciais que têm o poder de mudar o mundo. Aí agora você fala, o que é semente potencial? Pense numa manga, num caroço de manga. Quantas mangas cabe no caroço de manga? Porque a mangueira, ela nasce do caroço de manga, tá certo? Em cada temporada, quando vai chegando outubro, novembro, né? Começa a nascer as mangas. Quantas mangas uma mangueira pode dar numa temporada? Eu não sei, mas eu sei que é muita manga. Eu não sei se vocês roubavam manga quando vocês eram criança. Eu roubei muita manga. Lá no Dois Córregos tinha a chácara do padre. O povo lá ia roubar manga. Eu era meio bobão, eu não sabia subir em árvore, essas coisas. Eu ficava mais embaixo ali. Mais esperto também. O pessoal mandava manga e a gente ia pegando. Eu não sei quanto tempo demora para uma mangueira amadurecer. Para uma mangueira, depois que ela brota, crescer e dar frutos. Mas eu acredito que seja muito tempo, porque é uma árvore muito grande. Mas a questão é que dentro de um pequeno caroço de manga, existem muitas e muitas mangas. Isto é semente potencial. Significa que o seu sonho é como um caroço de manga. Às vezes parece que não tem valor algum, mas tem tanta potencialidade, tem tanto poder de vida e frutificação dentro de você. Eu gosto muito de estudar história da humanidade. Nós vamos ver que grandes personalidades da história também foram sonhadores. Consigo me lembrar aqui logo de Martin Luther King, que disse, eu tenho um sonho. O sonho de Martin Luther King era da igualdade racial nos Estados Unidos e no mundo. Gandhi, Steve Jobs, Bill Gates, Henry Ford, inventor do carro, criador da fábrica Ford, Leonardo da Vinci, Martim Lutero, reformador da igreja, John Wesley, avivalista, Amy Semple McPherson, fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular. E eu gosto da história de um brasileirinho, um homem chamado Francisco. Vocês assistiram um filme que falava da história dele, Os Dois Filhos de Francisco, o pai do Zezé de Camargo e Luciano. O sonho daquele homem se tornou realidade. Os filhos se tornaram uma das maiores duplas de toda a história da música brasileira, porque ele ousou sonhar. Os sonhos, meus irmãos, são o combustível e a matéria-prima do extraordinário. Aliás, o sonho é a matéria-prima do milagre. Muito milagre pode começar com um sonho, com um desejo, uma intenção de realização. Os sonhos são as sementes do infinito. Ó, para quem gosta de universo Marvel aí, né, que tem as joias do infinito, quem assistiu Os Vingadores, que tem a joia da alma, a joia da alma, a joia da alma, a joia da mente, a joia do tempo. São 5 joias, são 5, né? Há controvérsias, mas enfim. Os sonhos dão esse poder para nós. O que na arte, que acaba imitando a vida,
aparece como sementes de poderes extraordinários, estão nos nossos sonhos. A capacidade de mudar a história, a capacidade de refazer as coisas. E José era esse carinha. José sonhava em ser grande, em ser importante, em ser famoso, em ser reconhecido. Inclusive José falava assim: o sol, a lua e as estrelas vão me reverenciar, vão se dobrar diante de mim. Eu serei um grande homem, serei um grande líder mundial. Olha só José, que fé que ele tinha. José era o filho amado, querido e preferido do seu pai Jacó, criado a pão de ló. Quem aqui era o filho ou filha preferida? Tem alguém aqui? Filho único não vale. Mas sabe aquele filho que fala assim: ah, esse aqui é o filho preferido da mamãe, né, Theo? Sempre tem aquele. José, entre muitos irmãos que ele tinha, mais de 10 irmãos, ele era o queridinho do papai. Só que um dia, os sonhos de José se desfazem como algodão doce no sol, como sorvete no sol, como fumaça. Ele é vendido pelos irmãos, ele se torna escravo numa terra estranha, ele é acusado de tentativa de estupro, ele é preso. José sonhou e ele acaba no fundo de uma prisão bolorenta, úmida, fria, por anos. E aí talvez alguém pense: para que sonhar? Porque talvez você esteja na mesma situação de José agora, se sentindo preso, injustiçado, esquecido, abandonado. Fala: pastor, eu sonhei, eu tentei, mas olha, não está valendo a pena. José sofreu muito na sua vida, até que o propósito se cumprisse, até que o milagre chegasse. Mas sofreu. Mas por que a gente tem que sofrer? E eu vou falar para vocês nessa tarde que talvez, muito com certeza, o sofrimento é extremamente necessário para mim e para você. Porque sem sofrimento nós não alcançamos o milagre, sem sofrimento nós não alcançamos o propósito. Não é que Deus se alegra ou Deus planejou o nosso sofrimento. É que Ele entende que nós precisamos passar por um processo. Porque sem processo nós não vamos obter o propósito. Então vamos pensar: por que José precisou sofrer? Como escravo, como prisioneiro? A primeira coisa é que José teve que sofrer para proteger o propósito. Como assim proteger o propósito? José era um filho mimado, criado a pão de ló, papai e mamãe levavam café na cama. Um molecão de 15 anos, 16 anos, e a mamãe falava: quem é o bebê da mamãe? Quem é o bebê do papai? E José ficava rabugento, bravo, mas no fundo ele gostava de ser mimado pelos pais. Acontece que se José não é arrancado de seus pais, o propósito não se cumpre, porque Jacó não ia deixar José crescer. Jacó não ia deixar José amadurecer. Jacó não ia deixar José se desenvolver. José ia ter 30, 40 anos e seu pai ainda estaria resolvendo seus problemas, pagando suas contas, cobrindo suas falhas e faltas e deficiências. José é arrancado de sua família e jogado numa terra estranha, porque o propósito era mais importante e precisava ser protegido. Muitas vezes nós queremos um estilo de vida confortável e fácil, mas lá o propósito não se cumpre, porque a gente não cresce, porque a visão não muda, porque a gente não amadurece. Se José não fosse jogado na escravidão, o propósito não ia acontecer. Seu pai, a sua família não ia deixar o propósito se cumprir. Protegendo tanto, iam acabar atrapalhando. Segunda coisa, porque José teve que sofrer, para aprender o propósito.
não se forma um líder. José foi um dos maiores líderes da história da humanidade. Não se forma um grande líder da humanidade pastoreando cabras no meio do pasto. Era necessário que José fosse para a capital do mundo, e a capital do mundo era o Egito. As grandes coisas aconteciam lá, o mundo se resolvia lá. Então ele precisou ser arrancado de sua terra natal para aprender o propósito, para aprender sobre o sucesso, para aprender e descobrir que a vida pode ser melhor, existem coisas maiores na nossa vida. Às vezes nós queremos tanto a nossa zona de conforto, mas lá a nossa mente é tão pequenininha, a nossa visão é tão curta. E Deus então nos arranca daquele lugar de conforto e nos coloca num lugar de sofrimento. Mas entende, esse sofrimento é temporário, nós estamos apenas aprendendo sobre o propósito. Primeira coisa, José teve que sofrer para proteger o propósito. Segundo, José teve que sofrer para aprender o propósito. E terceiro, agora eu vou usar uma palavra que está na moda. José precisou sofrer para startar o propósito. Startar vem de uma palavra inglesa que é start, que significa começar, ligar, iniciar, botar para rodar, botar para acontecer. As circunstâncias, se você ler o livro de Gênesis, os capítulos que falam sobre a história de José, você vai ver que as circunstâncias mostraram que José, quando estava na prisão, ele era a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Ali era o lugar onde as coisas iam acontecer. Não foi na Universidade de Luxor, no Egito. Não foi no Cairo, não foi nas pirâmides de Gizé, não foi no palácio de Faraó, mas foi dentro da prisão. Ali era o lugar onde o propósito ia startar, ia começar. Talvez aquele lugar que você pensa, meu Deus, como que eu vim parar aqui? Que lugar de vergonha, de sofrimento, de humilhação. É lá que Deus quer fazer a obra. O tempo todo que eu ouço os nossos pastores contando da história deles em Ipeúna, eu vou aprendendo. Porque quando Deus quer fazer algo, não existe lugar melhor que não seja a vontade dEle. E a vontade dEle não é a nossa, porque a nossa vontade é de conforto, é de sossego, é de sapato frouxo nos pés. Mas a vontade de Deus é um lugar onde nós possamos aprender, amadurecer, crescer, virar gente. E invariavelmente esse lugar é um lugar de sofrimento. Era lá na prisão que Deus tinha que fazer a obra. Foi lá que José encontrou com altos funcionários públicos, homens importantes, o padeiro e o copeiro. Falei assim, mas era o padeiro, era o copeiro. Não, aqueles homens eram do círculo íntimo do faraó. Era ali que José tinha que fazer o network dele, as relações profissionais que abrem portas para nós. Por que José precisou sofrer? Porque o propósito precisava ser protegido. Porque ele precisava aprender o propósito. E porque tinha o lugar e a hora certa de o propósito ser startado. E o que José aprende na prisão? Primeira coisa, José aprende humildade. Irmãos, José era um menino mimado, arrogante e presunçoso, fofoqueiro. Ele fazia intriga entre o pai e os irmãos, sabia que ele era o predileto do pai, então ele botava o pai contra os irmãos. Arrogante. Ele se achava melhor que o próprio pai, que o próprio Jacó, o homem que lutou face a face com Deus. José achava que era melhor que o pai. Mas é lá na prisão, é lá no sofrimento que Deus, o quê? Baixou a crista de José. Quem quer ser grande, quem quer ser importante, precisa aprender a ser humilde. A liderança, a grande liderança, porque nós vivemos num país onde tem muito chefe, onde tem muito coronel, onde tem muito cacique, mas pouco líder. Porque o líder é sempre alguém que nos inspira. O líder é sempre alguém que tem um caminho, uma ideia, uma visão. O grande líder também é alguém humilde. José tinha que se tornar um grande líder, não apenas um chefe. E a liderança não nasce sem humildade. Foi lá onde o filho chora e a mãe não vê, que ele aprendeu a ser humilde.
Segunda coisa que José precisou aprender na prisão: paciência. Um grande líder não se torna líder sem ser paciente. 13 anos se passaram desde o dia em que os irmãos o venderam como escravo, até o dia que o faraó o chama à sala do trono. São 13 anos, não são 13 dias, não são 13 meses, 13 anos. E se você acha que é muito tempo para o milagre acontecer, para Caleb e para Josué demorou 40. Então 13 anos, a gente falou, glória a Deus, aleluia, 13 anos está bom, Jesus. Não precisa 40 não. Durante esses 13 anos, José aprendeu a ter paciência. A ansiedade dele foi quebrada. E a última coisa, muito importante, que José aprende na prisão, que seria muito útil na sua carreira política, ele aprende administração e diplomacia. Porque a Bíblia diz que ele se tornou o gerente da cadeia, José. Ele que cuidava da limpeza, da faxina, da comida. Eu fiz esse trabalho pastoral já em presídio. E aí tem o X, que o pessoal fala que é o X X é o xilindró, é o xadrez, é a cadeia, a cela. Aí tem o X da faxina. O X da faxina é uma cela especial onde ficam presos mais velhos, de mais confiança. E ali eles têm uma geladeirinha, tem um fogãozinho, eles administram o presídio. Em cadeias menores, né? Em grandes cadeias é diferente. José, ele se tornou o gerente. Ele era o chefe da cadeia. Poucos recursos, mas imagine que aquele lugar tinha que ficar limpo. Aquele lugar tinha que ter uma boa comida. Ele tinha que lavar a própria roupa. Ele aprendeu a gerenciar poucos recursos. E ele teve que aprender a ser diplomata, porque era um ambiente extremamente hostil. Imagine, se tem um lugar, a cadeia tem regras, que quem não cumpre morre. Até hoje é assim. José precisou aprender a negociar com outros presos, com os guardas, com a liderança, com a chefia. Na cadeia ele aprende a ser líder. 3 coisas que José aprendeu na escravidão: humildade, paciência e administração e diplomacia. E o que a escravidão gera, além dessas coisas, além desse aprendizado? A escravidão gera alguns valores em José. Gente, eu estou falando sobre processo. Amém? Primeira coisa que é muito importante para um grande líder: José foi injustiçado pelos seus próprios irmãos e vendido. José, sofre uma tentativa de abuso sexual por uma mulher bem mais velha. Ele é falsamente acusado, caluniado e é preso. Então, o que essas experiências geram em José? Sede de justiça. Porque só quem passa por injustiça, só quem é injustiçado, só quem é caluniado, tem fome e sede de justiça. Por isso que Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Quem são os que têm fome e sede de justiça, senão aqueles que passaram por injustiças na vida? Para um grande líder mundial, era muito importante ter um senso de justiça, porque José julgaria as nações. Talvez você pense assim: meu Deus, por que eu sou tão injustiçado? Porque Deus vai colocar você para julgar grandes causas, para tomar grandes decisões, para gerenciar grandes questões. Outra coisa que a prisão gera em José: resistência. Ou seja, capacidade de aguentar pancada. Quem quer ser grande, se você quer ser próspero, rico, reconhecido na sua área profissional, entenda, as pessoas vão te criticar. Estamos agora falando no Facebook, talvez surja alguém ali e critique a gente. Quem é esse cara esquisito que fala cuspindo, falando sobre sucesso e processo? Quem quer aparecer tem que entender, alguém vai vaiar você.
Você quer ter ideias diferentes? Você quer ser o diferentão? Quer sair na frente? Entenda, as pessoas vão te questionar. Então aprenda a ser resistente e aguentar pancada. Líder tem que saber aguentar pancada. Senão continua sendo funcionário, empregado, subalterno e cauda. Mas quem é cabeça tem que entender, vai ter que dar cabeçada às vezes, para abrir caminhos, para enfrentar resistências. Outra coisa, uma palavra parecida com resistência que também está na moda, e foi gerado em José: resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de recomeçar, de continuar, de não desistir. Até que isso não foi difícil, porque se está na cadeia, vai desistir como? Já que está aqui, tem que ir até o fim. Vai se matar? Mas na cadeia, José entendeu: eu não posso parar. Sabe, o bom de você estar no fundo do poço é que não tem como piorar. Que nem diria o Tiririca, pior que está não fica. Mas tem gente que consegue piorar. Como que piora numa questão dessa? Parando, desistindo. Você já está lá no fundo, comece a escalar, porque é só para cima que você tem para ir. E a resiliência é isso, é a capacidade de não desistir, de não abrir mão, de não renunciar, de continuar. Está difícil, mas nós não vamos parar. Estão me criticando, não estão me honrando, não estão... Ok, continua, como diria aquela velha profeta do Procurando Nemo, a Dória, dizia: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E a última coisa, então, que é gerada em José na prisão: fé. Porque é na adversidade que a nossa fé é fortalecida, não são nos momentos de facilidade. Entenda, meus irmãos, estamos no meio de uma grande crise mundial. Não é só uma crise de saúde, é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise moral. É nessa hora que a nossa fé tem que ser fortalecida. É nessa hora que a nossa fé tem que valer. Vai desistir agora? Vai parar agora? Você é um crente Nutella? Ou você é um crente raiz? O crente Nutella é fofinho, né? É docinho, mas não aguenta pressão, ele derrete, ele é pegajoso, ele gruda, ele suja as coisas. Não é assim que a Nutella é? E o crente raiz, ele é que nem mandioca. Pensa num trem feio, é mandioca. Mandioca é parece um pedaço de pau seco, retorcido. Mas sabe, Isaías capítulo 53 fala sobre Jesus e disse assim: olha, nós não demos valor ao Messias, porque ele parecia como uma raiz de uma terra seca. E mandioca nasce em terra seca. Por isso que tem muito no Nordeste. Jesus é a mandioca da nossa vida. Mas não existe alimento talvez mais polivalente do que a mandioca. Porque a mandioca, você come ela cozida, você come ela frita. Da mandioca se extrai bebida, os indígenas sabem fazer isso. Da mandioca se faz farinha, da mandioca se faz a tapioca, e da tapioca se faz um monte de coisa. O beiju, né, que o pessoal chama de tapioca, mas é beiju, que é aquela panqueca branca. Eu descobri, já faz algum tempo, mas eu já era grandão quando eu descobri, que o sagu vem da mandioca. Vocês não sabiam que o sagu vem? Quem não sabia que o sagu vem da mandioca? O sagu vem da mandioca. Eu dando aula de... Xangai também é cultura. Pense num trem feio, sem aparência nem formosura. O crente raiz é assim. Talvez as pessoas não vão dar valor para você, mas você tem muita potência, não é? Sementes potenciais, que nem o caroço de manga, ninguém dá valor, mas dentro dele tem o poder de gerar muitos frutos. Então, para a gente concluir, meus irmãos, ninguém chega ao sucesso sem passar pelo processo. Você não vai ter milagre na sua vida se você não provocá-lo. Então, a adversidade que você está passando, muitas vezes é Deus te preparando para algo muito maior, muito melhor. Então, deixa Deus trabalhar. Não desista da promessa, não desista da fé, não desista da visão. Quanto maior o sucesso, mais pesado o processo. Amém?
E para a gente encerrar, eu queria deixar uma passagem bíblica para você, uma passagem de fé. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu, tem como colocar a? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Na Almeida Revista Atualizada e na Almeida Revista Corrigida, esse texto está assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Essa palavra pensamentos, que é traduzida aqui como pensamentos, no hebraico ele tem vários significados. E um deles é assim: eu sei o que eu estou inventando a seu respeito, Deus está falando. Como assim Deus está inventando? Lá em 1 Coríntios a palavra diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano que Deus tem preparado para você. Ou seja, algo inédito. Você vai viver aquilo que nem foi inventado ainda, que Deus está inventando, é personalizado, é para você. Deus está inventando algo novo. E outro significado para essa palavra é sonhos. Eu é que sei o que eu estou sonhando para você. Amém? Deus está sonhando para nós. Mas cabe a nós participarmos do processo. Provocarmos esse milagre pela fé, pela obediência, pela nossa atitude, pela nossa conduta, pela nossa entrega, pelo nosso comprometimento. É assim que o milagre vai chegar. Amém? Queria convidar você a fechar os teus olhos e eu vou orar por você. Oh, Espírito Santo, Jesus é tão bom, mas Jesus é tão bom que antes de subir aos céus ele falou assim: olha, eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele disse: eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus em nós. É o Deus que nos visita intimamente, que nos conhece, que nos batiza. É o Deus que está lá em Salmo 139, que diz que sonda-nos. Sonda os nossos pensamentos, os nossos corações. Oh Deus, às vezes nós nos sentimos tão fracos, tão pequenos, tão insuficientes. E o mundo, as pessoas, às vezes fazem questão de deixar isso bem claro para a gente. Mas a verdade é que nós só podemos tudo é no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é na minha força, não é na minha inteligência, mas é em Ti, na Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui dependentes do Teu amor, dependentes do Senhor. Esperando por um milagre, esperando por uma intervenção do céu, uma palavra sobrenatural, que rompa com o nosso medo, que rompa com a nossa dor, que rompa com o nosso sofrimento, nos promovendo ao propósito que o Senhor sonhou para nós. Meu Deus, tem provocadores de milagres aqui, homens e mulheres comprometidos com o céu. Então venha o Teu reino, Deus. Que os céus estejam abertos sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor os abençoe. Obrigado, pastor Marcela. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos.
Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.